Olá, tudo bem com vocês? Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de segunda-feira. Nossa live de hoje é para falar sobre uma pergunta que me mandam direto no direct quando eu abro caixinha de perguntas, que é: nós reencarnamos sempre na mesma família? Então, hoje nós vamos descobrir. Então fica comigo até o final. Então já te convido, se você gosta desse assunto e conhece mais gente que gosta, já pega o aviãozinho aqui, ó, e já manda convidando, falando para vir aqui na live, pra gente conversar sobre esse assunto que é tão gostoso, não é? Se você ainda não me conhece, eu sou Dani Silva, falo sobre ferramentas terapêuticas, espiritualidade, reforma íntima, tudo com o propósito de fazer você se sentir melhor, se conhecer mais e aí desenvolver um caminho de autoconhecimento. Então, se você não me segue, já me segue aqui, já ativa o sininho para você não perder nada do que eu posto e já compartilha com quem gosta desses assuntos para também ficar por dentro, tá bom? Então, todos bem-vindos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por estar aqui, né? Compartilhando conhecimento, disponibilizando o tempo de vocês. E eu espero aqui poder construir um pensamento que vai trazer muitos esclarecimentos sobre: reencarnamos sempre na mesma família? Será? Então, já convida todo mundo, chama para nossa live que o assunto hoje está incrível, tá bom? E eu vou trazer uma construção de 2 livros de uma autora que é incrível, eu gosto bastante. Creio que alguém aqui também já possa ter lido ela. É uma autora que ela é uma médium que psicografava muitos livros, Zíbia Gasparetto. Já ouviram falar sobre ela? Se vocês já ouviram, comenta aqui, por favor, se vocês conhecem a Zíbia Gasparetto. Ela é uma autora incrível e ela fazia muitas psicografias com o espírito Lúcius, que era ali um mentor dela no começo, né, de quando ela começou a psicografar. Então, a Zíbia Gasparetto escreveu muitos livros. Ela é muito famosa no meio espírita e depois no meio espiritualista. E ela tem construções incríveis e escreve um romance como ninguém com a ajuda dos espíritos. Porque eles sempre trazem essa construção de como nós, aqui na Terra, estamos nos comportando, de como a vida está nos convidando a sermos sempre pessoas melhores, e através das reencarnações é que a gente consegue isso. Então vamos lá? Então, já convidou? Ó, nós estamos aqui com 7 pessoas. Se vocês convidarem cada um, a gente dobra e muito mais gente fica sabendo de tudo sobre o mundo espiritual, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade. Então já convida quem você sabe que gosta desse assunto, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe 2 livros, tá? Eu não os tenho aqui, mas eu já li os 2 e um deles inclusive virou filme. E é o primeiro que eu vou começar aqui construindo com vocês um pensamento para descobrirmos se reencarnamos sempre na mesma família. Só lembrando, eu abri caixinha de pergunta, anotei ali algumas perguntinhas que me mandaram, mas quem tá aqui na live, se quiser deixar pergunta aqui também, tá? Coloca aqui as perguntinhas e no final eu respondo, tá bem? Então, vamos lá. O primeiro livro é sobre o assunto O Ninguém é de Ninguém. Não, O Ninguém é de Ninguém não. O Ninguém é de Ninguém é filme que vai lançar semana que vem. Inclusive já fica aí o convite para irmos todos ao cinema assistir O Ninguém é de Ninguém, tá? Que também é da Zíbia. Então fica aí o convite que depois que lançar o filme, com certeza eu vou trazer construção dele aqui. Então já fica ligadinho, tá bom?
O que nós vamos falar hoje é o Nada é por Acaso. O Nada é por Acaso também virou filme. Esse passou no cinema, esse tem livro, ele já está disponível na Amazon Prime, se eu não me engano, tá bom? Então fica aí o convite para você prestigiar o filme, o Nada é por Acaso. Tô aqui com a minha colinha, tá? Porque eu escrevi um monte de coisas para não esquecer de compartilhar com vocês. Então se eu abaixar aqui é porque eu tô colando. Então vamos lá. O Nada é por Acaso vai contar a história de duas amigas que na atualidade não se conhecem ainda. E essas duas amigas têm um compromisso muito grande mesmo, e a gente vai entender por quê, tá? Então fica aqui comigo, se vocês tiverem dúvidas sobre a construção, vai colocando aqui que eu explico melhor, tá? Ana já assistiu o filme maravilhoso, né? Eu sou suspeita, já assisti umas 3 vezes também, para pegar cada detalhe. Então vamos lá. No filme Nada é por Acaso, nós temos duas amigas, tá? Que em vidas passadas eram muito amigas, isso lá pelo século XVIII, mais ou menos, tá? E naquelas vidas, uma delas era casada com um homem que ela não gostava. Era aquela época que as pessoas se casavam por conveniência ou os pais obrigavam, tanto é que existia uma diferença de idade grande entre ela e o esposo. Então não existia ali nenhum amor envolvido naquela relação. Só existia pura e simplesmente o fato deles terem se casado, provavelmente porque foi ali um acerto entre o pai da menina e o cara, tá? Então esse é o contexto da história no século XVIII. Então temos duas jovens que são muito amigas naquela vida e uma delas é casada. E o que acontece? Que não acontece hoje, né, gente? Vamos lá, não vai acontecer isso hoje. Uma delas, que é a casada, se apaixona por um peão da fazenda do marido dela. E ao se apaixonar, ela tenta fugir com ele. E ela consegue. A princípio, ela consegue fugir com o peão e eles ficam escondidos por alguns meses. Porém, esse marido, que é muito bravo, imaginem um homem do século XVIII, casado com uma jovenzinha, e que essa foge com o peão da fazenda. Esse homem fica doido, né? Olá, tudo bem, Lu? Seja bem-vinda. Então, ao fugir, o marido colocou no encalço dele muitos outros peões e certo dia eles encontraram o casalzinho escondido na mata. E aí ele pega a mulher de volta como se ela fosse sua propriedade. Aqui a gente já não tem nenhuma comparação com os dias de hoje, né? Imagina, infelizmente, né? Bom seria se isso fosse história só do século passado. Mas infelizmente ainda hoje a gente vê histórias muito bárbaras que remetem a essas situações, que os homens ainda acham que são os donos das mulheres só pelo fato de serem casados com ela. E aí ele acha a esposa, acha o amante e traz de volta para a fazenda. E o que esse homem faz? O que vocês acham que ele faz? Bonzinho é que ele não ia ser, né? Esse homem enforca o amante da mulher e ela assiste a tudo isso. E depois disso, o que ela acaba fazendo? Ela descamba a ter sucessivos relacionamentos com N homens com quem ela não tinha a menor afinidade, ela não tinha o menor sentimento, mas ela fazia tudo aquilo por ódio ao marido. E no século XVIII, né, nós estamos falando aí de um tempo onde não existia um meio de se prevenir a gravidez. E onde entra a amiga dela. Todas as vezes que a mulher ficava grávida,
a amiga, né, vinha em seu socorro e dava para ela chás abortivos. Então ela teve sucessivos abortos, até que um certo dia ela teve um aborto e teve um sangramento muito forte, uma hemorragia, e morreu muito jovem. Então percebam que esse foi o cenário criado lá no século XVIII entre duas amigas que se gostavam verdadeiramente, tá? Mas que se comprometeram gravemente com os processos abortivos de sucessivos bebês que a mulher sempre engravidava, sempre tinha tanto do esposo, né? E aí esses era o que ela mais repelia, e de outros parceiros com quem ela saía à torta e à direita, porque ela estava ali num processo de vingança, né, contra aquele homem que havia matado o seu amor e também lhe tirado a liberdade, tá? Então essa é a construção. E aí vamos falar então de reencarnação. Para quem tá aqui, acredito que acredite na reencarnação, não é? Assim como eu, que acredita desde que me conheço por gente. E vamos falar então de como a gente consegue, por exemplo, resgatar um processo de sucessivos abortos, onde uma das partes praticava, a outra era também conivente. Temos então o amante que morreu por conta, né, do marido que se sentiu no direito de tirar a vida de uma outra pessoa por ter sido traído. Temos o marido então que passa a ser um assassino naquela vida. Então percebam como fica bem difícil construir uma história onde todas essas pessoas vão conseguir resgatar os seus débitos. E é assim que a maioria de nós vivemos hoje, numa construção onde a gente vai entender, com o passar das nossas vidas ou não, tudo que a gente pode ter feito ali nas nossas outras vidas para chegarmos até a nossa família de origem, que são nossos pais, nossos irmãos, a nossa família atual, que pode ser nosso marido, né, ou a esposa, os filhos. Então a gente vai entendendo como essa construção de família vai se formando. Eis que o livro vem então para o século XXI e vai narrar a história das duas amigas agora no presente e de como a espiritualidade construiu juntamente com elas, tá? Porque esse plano foi definido juntamente com elas ao prestarem contas e se comprometerem na sua próxima reencarnação a resgatar esse débito, e assim elas vão viver agora na atualidade. O que acontece é que uma é casada, tá? Ela é casada com um rapaz hoje em dia, um rapaz que ela ama muito, de verdade, tá? Não foi um casamento arranjado dessa vez. E a gente tem uma outra moça que é muito simples, pobre e que ela está em busca de ter uma carreira profissional. E ela foi selecionada para uma entrevista. E ela estava achando que essa entrevista era de trabalho. Ela só não sabia que tipo de trabalho. E eis que a vida une as duas amigas da vida anterior para começarem a resgatar os seus débitos. A moça que era casada, né, casada nessa vida atual e casada na vida passada com o velhão lá, ela não podia engravidar e ela era uma herdeira de uma família extremamente rica. E ela tinha um vô muito excêntrico. Vô esse que deixou no testamento que
ela, como filha única, ou melhor, como neta única dele, precisaria ter um herdeiro para que essa empresa não caísse nas mãos do tio dela, que era um homem que bebia, que não era responsável e que certamente iria afundar a empresa. E a gente entende que muitas empresas, ou até a sua maioria, também tem grandes compromissos com as pessoas que trabalham ali. Porque veja bem, na terra, né, Jesus já falava, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, se dai a César o que é de César, como que a gente vai dar a César se nós não trabalharmos? Na terra, a gente precisa de dinheiro, né? Moeda corrente, aqui vale no seu país. Não sei de onde você está me assistindo, né? Ou quando vai assistir que fica gravado, então tem muito tempo aí para ser assistido essa live. Mas os compromissos que as empresas têm, por exemplo, podem passar por provas coletivas. Então, se uma outra vida eu posso ter me comprometido e desvirtuado muitas pessoas, nessa, por exemplo, eu posso criar uma empresa onde eu vou me comprometer a ter um sistema de trabalho muito legal, muito humano, né? Que vai trazer para essas pessoas oportunidades delas conseguirem o seu sustento, né, pelo trabalho, pelos seus talentos, e eu vou conseguir resgatar ali compromissos que eu possa ter tido no passado, tá? Então vamos entender o motivo dessa família querer proteger esse patrimônio, né, que era muito importante, tá? Porque se essa empresa fechasse, milhares de pessoas iriam para a rua. Bom, e porque nada é por acaso, né, gente? Então vamos ficar com isso em mente antes de ficar com o ranço do vô da menina, que vai fazer uma proposta bem esquisita, e aí a gente vai entender todo esse contexto, tá? E o que acontece então? A moça está casada, não consegue engravidar. Um dos motivos, e aqui eu quero deixar bem claro para quem está nos assistindo, tá? Aqui a gente não está fazendo nenhum julgamento, aqui a gente não está dizendo que é sempre por esse motivo que as mulheres não conseguem engravidar. Eu estou colocando neste exemplo específico, tá bom? E se vocês que estão assistindo ficarem com alguma dúvida sobre isso, manda um direct aqui, que na medida do meu conhecimento eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, já fazendo esse paralelo aí, tá? Essa moça, neste caso, não podia engravidar, porque em outras vidas, né, ou na vida que eu acabei de dizer, ela fez sucessivos abortos. Logo, ela perde, né, a bênção de engravidar. Ela compromete o aparelho reprodutório por sucessivos processos de aborto forçado, né, pelos chás que ela tomava, enfim, por tudo que ela fazia para abortar, tá? Então, nessa vida, ela veio com problemas para engravidar, ok? E aí, para essa empresa não cair nas mãos desse tio que não tinha a mínima condição de estruturar essa empresa e seguir adiante, eles bolam... isso é um detalhe, não poderia ser um filho adotivo também, tá? Então, o que acontece? A mãe dessa moça, que é quem administra as empresas, toma uma decisão de arrumar uma barriga de aluguel para essa moça, para a filha dela. E é aí que entra a tal amiga. E para ajudar, como ninguém poderia saber disso, especialmente o tio dela, se ficasse sabendo com certeza ia contestar, eles tiveram que armar
nem inseminação, nem fertilização, nada disso poderia acontecer, tá bem? Então, eles precisaram armar um plano para essa moça que eles estavam contratando engravidar. E engravidar do marido da outra. Tudo consensual, porém, tudo a nível de contrato. Então, foi feito um acordo, todos aceitaram. Isso não significa que não doeu, não machucou e não causou traumas, ok? Mas aqui tudo foi consensual e consentido, especialmente pela amiga, que nessa vida ainda nem conhecia ela e não estava sabendo muito bem porque estava fazendo tudo aquilo. A princípio ela achou que estava fazendo tudo aquilo só por dinheiro, mas a gente vai entender no final que não foi. Então eles vão para uma fazenda e essa moça vai ficar grávida do marido da outra e vai ficar lá durante toda a gestação para que ela possa, assim que tiver o bebê, entregar para o casal. E esse casal depois vai passar um tempo fora do país, fingir que ela estava grávida e que quando voltou estava com o bebê e tudo certo, tá? Então eles vão armar dessa forma, plano teoricamente muito bem feito. E quando a moça, né, tem o bebê, ela só consegue dar um simples beijinho e entrega a criança. É uma cena bem difícil de assistir, imagino como deve ser para as mães assistirem, mas é muito rico para a gente entender como funcionam os processos reencarnatórios. Então eu já fico o convite aí, se você ainda não assistiu o filme, tá? Eu vou te indicar, assista o filme que é incrível. Tá bom? E você já vai entendendo um pouco do que é o filme, porque eu já tô dando alguns spoilers aqui. Então, se você não gosta de spoilers, já vai assistir o filme, depois você volta pra assistir a live, hein? Ou não, ou fica aqui comigo. E aí, o que vai acontecer é que ao longo desse processo da criança ir crescendo, do bebê, esse bebê começa a ter problemas. E a babá dele, que é espírita, né, e acompanha todo esse processo dela levar o menino ao médico sucessivas vezes e ninguém descobriu o que ele tem. Uma vez ele desmaia e ela fala, eu não lembro o nome da personagem, tá? Mas ele fala assim, tipo, patroa, não adianta você levar ele pro médico, eu sei o que ele tem. E elas foram para um centro espírita. E chegando lá, tinha uma atendente ali, uma trabalhadora da casa espírita, que vai atendê-las e vai fazer toda uma oração, né? Todo um trabalho de passe magnético, para trazer o menino de volta que estava ali desmaiado. E quem é este menino que está nos braços dessa mãe, que não é a mãe biológica dele? Esse menino agora é o seu amante. Faz sentido? Já entenderam por que ele volta como filho nessa vida? Conta aqui pra mim se faz sentido isso pra vocês. Então, o bebê, que é filho de uma mulher que essa mãe nunca viu na vida, porque ela não teve contato. O marido dela também não sabe quem é, porque ele se deitou com ela uma ou duas vezes, sempre de luz apagada, sempre sem terem um contato próximo, né? Eles não sabem quem são um o outro e, na verdade, a moça sabe, né, quem é, porque ela precisa assinar um contrato, então ela sabe quem é a família. Mas a moça, a mulher que recebeu, o pai da criança, que é biológico, casado com a moça, eles não sabem quem é, teoricamente, a barriga de aluguel, tá bom? E aí, o que acontece? Então, o bebê morreu enforcado e agora, nessa vida, ele trazia essas lembranças, né, do enforcamento. E é por isso que, nesse processo
né, que ele se relembrava de tudo que tinha acontecido, ele tinha sucessivos desmaios, tá bom? Em contrapartida, a amiga que tinha, a moça que foi barriga de aluguel, tá? Tem um irmãozinho. E esse irmãozinho, ele é médium. E ele tem ele dá passividade sem querer, porque ele é pequeno ainda, ele não sabe controlar, ele não sabia nem que ele era médium, e ele começa a psicografar na escola. Aí a mãe é chamada, a irmã dele também, e aí ela se lembra que tinha esse centro espírita. E vai levar o irmãozinho lá também. E é aí onde as duas vão voltar a se reencontrar nessa vida. Porque ambas vão começar a frequentar o mesmo centro espírita, uma vai começar a trabalhar, a outra vai como assistida, e nesse processo elas vão ter a oportunidade de se conhecerem sem se lembrarem, porém quando elas se olham, especialmente a amiga que a ajudava a fazer os abortos, ela tem uma sensação de déjà vu quando olha para a amiga pela primeira vez aqui, encontrando nessa vida. E ela sabe, né, que a mulher é a mãe, para quem ela gerou o filho, é a mãe adotiva que não sabe quem é a barriga de aluguel. Então elas começam a se envolver numa amizade bonita, tá? Não vou contar muitos detalhes, senão também estrago o filme. E aí vocês assistam, porque é um filme incrível e que vocês vão compreender, porque tá muito desenhado, porque fica fácil quando se ilustra através de filme como funcionam os processos reencarnatórios. Então, quem é o marido da atualidade? Esse marido é o marido da vida passada, é o velhão. Esse é o marido novo. Mas nessa vida, esse casal se gosta, se ama, tiveram a oportunidade de reencarnarem com a mesma idade, tiveram a oportunidade de se conhecerem jovens, de despertar o amor. Então foi uma transformação que proporcionou que aquele ódio entre marido e mulher de uma vida passada pudesse ter um novo terreno fértil, para que nessa vida eles trocassem o ódio que sentiam um pelo outro por amor. Então entendam como os laços vão se formando. O amante, que no final das contas ela saiu com ele, mas saiu com um monte de outros homens, num processo ali de vingança contra aquele marido, e também num processo de autodestruição, de falta de amor próprio, né, em se envolver com sucessivos homens sem o mínimo comprometimento amoroso. Então, percebam que o que ela tinha lá, um compromisso maior, que foi o amante que foi morto, né, por conta de ter tido um caso com ela na outra vida, é o seu filho de agora. E por que isso acontece? Para que aquele amor que era muito pautado nas relações carnais, no desejo, na sexualidade, sem nenhum comprometimento, né, com o amor, nessa vida ele vem como filho do seu assassino e filho da mulher que era a amante dele, para que ele possa ser amado, mas de uma forma fraternal. E ela também consiga amá-lo, também sem os olhos da carne. Faz sentido, gente? Vocês estão gostando? Comenta aqui pra mim se faz sentido essa construção. Até porque eu tô só narrando um livro aqui, tá? Que virou filme. Então, segundo a Zíbia Gasparetto e o Lúcio, essa história é real, tá bom? E eu acredito que seja mesmo, tá bom? E por que a amiga, por exemplo, precisou passar por esse processo de ter sido barriga de aluguel,
Ela achava que era pura e simplesmente só por dinheiro e que no final das contas não era só por dinheiro. Ela precisou passar por toda essa situação porque ela tinha sido uma chave importantíssima na outra vida do processo de aborto. Ela era a pessoa que trazia os chás, ela era a pessoa que acabava induzindo a amiga a fazer os abortos. Então percebam como elas tinham uma ligação que, apesar de ser uma amizade genuína, verdadeira, tinha fins que não eram benéficos, especialmente para os bebês que estavam tentando reencarnar, fruto dos relacionamentos sem nenhum compromisso que a mulher tinha, mas que ela não queria ter filhos, ela não queria engordar, ela não queria se comprometer, porque ela estava ali num processo muito triste também para ela, de sofrimento, porque ela não queria ter casado com aquele cara. Então, nesse momento, né, percebam como todo mundo está sofrendo nessa história, cada um do seu ponto de vista e do seu lado. E com essa situação toda se construindo no século passado, né, como todas essas pessoas envolvidas nesse dilema tão grande poderiam ter a oportunidade de resgatar esses débitos do passado. Então, o esposo que era velho na outra vida, que obrigou ela a se manter casado com ele, né? Nessa vida precisou ficar com ela, ou melhor, não precisou. Ele ficou com ela por amor, ela também ficou com ele por amor, mas vocês vão ver que tem um detalhinho aí que eu não vou contar, então vão assistir o filme para vocês entenderem esse detalhinho, para não estragar tudo. A amiga que participou do processo, né, de sucessivos abortos, precisou se colocar numa situação de extrema vulnerabilidade, ser barriga de aluguel, se deitar com o homem que ela nunca tinha visto, que ela nunca ia ver, para ajudar. Era a primeira vez dela. Percebam como tem várias simbologias nessa história, sabe? Tudo para que a gente entenda que nenhum compromisso que a gente assumiu e não cumpriu vai ficar sem resposta. Nenhum débito que a gente tenha cometido vai ficar sem pagamento. Então, a reencarnação serve para isso. Naquela vida, não havia a menor possibilidade. O velho era velho, não tinha nenhum amor pela sua esposa, só tinha ali por ela um domínio, né, uma possessividade. A moça não tinha nenhum amor pelo marido, só casou porque foi obrigada. Existe uma diferença grande de idade. Ela morre muito jovem por conta, né, dos abortos mal feitos ali da época. Essa amiga fica com um peso enorme na consciência, porque ela sabe que ela contribuiu para a morte da amiga, de vários bebês e também da amiga. A gente tem uma pessoa que foi enforcada. Então, a gente tem um homem que virou assassino. Percebam como naquela vida já não tinha mais o que fazer. Mas todo mundo tem uma segunda chance. E como essa segunda chance é construída? Através das reencarnações. Então, é através das reencarnações aonde nós viemos. Esse é um dos motivos, por exemplo, que eu bato na tecla de. Esse é o motivo da gente não se lembrar quem a gente foi na vida passada, o que nós fizemos, né? Porque se nessa vida todos os personagens se lembrassem, ia ser muito difícil eles quererem ficar juntos, se apaixonarem, porque eles já iam olhar, por exemplo, a moça, né, que conheceu o marido na escola, já ia olhar para ele e ia se lembrar daquele marido carrasco que ela tinha. E o marido ia se lembrar daquela esposa
que era uma traidora que ele tinha. Vocês acham que ia ser possível eles se apaixonarem com essas lembranças vivas na memória? Vocês comentam aqui pra mim, mas pra mim não dá. Não tem como. Esse é um dos motivos que a gente traz o véu do esquecimento do passado. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais eu também sempre alerto as pessoas que, por exemplo, querem fazer uma regressão e descobrirem quem elas foram na vida passada. E eu sempre pergunto, você está preparado para saber desse tipo de história? Você está preparado para olhar para o seu filho e saber que ele pode ter sido seu amante? Né? Não vai dar. Não vai. Então, não mexa com quem está quieto. Eu posso dizer por experiência própria, das poucas vezes que eu tive algum vislumbre do passado, que inclusive nem fui eu que cacei, mas a espiritualidade mostrou, eu posso te garantir que é bem difícil depois a gente lidar com isso, tá? Então, percebam como as vidas das pessoas, as nossas vidas, são esse tipo de construção. Nós nos comprometemos por várias e várias reencarnações. E a gente sempre faz planos no intuito de vencer as nossas mazelas. Então, qual foi o plano dessas duas amigas para resgatar? Então, o plano é que uma, por exemplo, a moça, a casada... pode deixar, Mi, qual o nome do filme? Não deixa fixado. Legal, o nome do filme esse que eu tô falando agora é o Nada é Por Acaso, tá? Ele tem na Amazon Prime e também tem na internet, tá? É o Nada é Por Acaso. Eu vou também depois postar um videozinho com o trailer dele pra deixar vocês mais aguçadas. Então, como foi esse planejamento? Que é um planejamento, né? Todos nós temos o livre-arbítrio. Poderia acontecer do jeito planejado, como poderia uma das partes não querer cumprir, tá bem? Neste caso, ambas as partes conseguiram cumprir esse propósito. Aí, então, a mulher que no passado traiu, teve a sensação de ter sido traída, mesmo que ela tivesse aceitado e tivesse permitido, né? Porque ela entendeu tudo que precisava ser feito ali. Então, ela sabia que o marido dela tinha dormido com outra mulher, tinha tido um filho com outra mulher. Então, perceba que ela teve a oportunidade de sentir na carne tudo que ela proporcionou ao marido dela. Porque mesmo que ele não a amasse, ele sentia alguma coisa. Entende como é sutil, mas a gente está sempre invertendo esses papéis? Está sempre tendo a oportunidade de se colocar no lugar do outro. Normalmente a humanidade, né, nós seres humanos aprendemos muito mais com os nossos erros. Difícil a gente aprender com os exemplos dos outros, com os erros dos outros. Então, aqui a gente entende. Ela, por exemplo, nessa vida, sentiu o que era ser traída, mesmo que ela tivesse consentido com aquilo. A amiga sentiu o que é a dor de entregar um filho, porque ela tinha sido uma coautora de sucessivos abortos. O filho, o bebê que nessa vida veio, né, para ser amado pelos pais, o que matou ele e a mãe que desvirtuou ele, né, nessa vida era mãe, na outra vida era amante, eles tiveram a oportunidade de construir laços de amor diferente. Porque nessa vida, como filho, ele ia ser amado, mas sem a conotação sexual, sem o desejo, aquele amor fraternal que os pais normalmente dedicam aos seus filhos. Faz sentido, gente? Agora vocês estão vendo como essa construção das famílias, elas vão acontecendo
E acontece isso na minha, na sua, na de todo mundo. Todos nós temos processos reencarnatórios a resgatar. Nossa família, tanto a nossa família de origem, quanto a nossa família depois que nos casamos, quanto os filhos que vamos receber, quanto os sobrinhos que vamos receber, todos eles podem já ter estado na nossa vida, né? E aqui eu já vou pegar um gancho, né? Se vocês não tiverem perguntas, então eu vou começar a responder as perguntas que vieram aqui pela caixinha de pergunta, tá? Então eu já vou pegar um gancho aqui, que é, né? É verdade que viemos na mesma família, mas trocamos de posição? Então, vamos lá. Aqui a gente já tá vendo que sim. Então, né, um casal que foi casal na outra vida, nessa também é. Duas amigas que se conheceram em outra vida, depois tiveram a oportunidade de se conhecerem nessa. Mas, um casal de amantes na outra vida, nessa tem a oportunidade de serem mãe e filhos, mesmo que adotivos, não é? Um homem que manda matar o que morreu pelas mãos, nessa vida tem a oportunidade de serem pais e filhos. Então percebam como essa construção vai acontecendo. E esse é um dos motivos, às vezes, que explica por que em algumas famílias a gente tem pessoas que se dão tão bem e tem pessoas que se dão tão mal, né? Ódio entre pais e filhos. Muitas vezes essa ligação não é de amor, essa ligação é de ódio. Aí, na tentativa de construir um novo sentimento dentro desses corações, os personagens mudam para ver se a gente consegue desenvolver um amor diferente. Faz sentido? Coloca para mim aqui se vocês estão gostando, tá? Eu vou responder mais 2 perguntinhas aqui, tá? Essas encarnações na mesma família sempre tem ligações com mortes ou ações ruins? Então vamos lá. Bom, morte sempre vai ter porque, né, todo mundo morre uma hora. Ninguém fica aí pro Matusalém. Então, vamos lá. Sempre tem por ações ruins? Não tem sempre só por ações ruins. Então a gente percebe que muitas pessoas se ligam por laços de amor. Na maioria, inclusive, né? Graças a Deus. Quando a gente tem afinidades gigantescas com os nossos pais, ou com um irmão, às vezes com um sobrinho, com um primo, né? Quem não tem um primo, uma prima irmã? Eu tenho, né? Várias primas irmãs. Uma, inclusive, é tipo a minha irmã mais velha, que é a Elaine, minha prima irmã. Então, assim, são ligações que nós temos que elas são muito mais profundas que simplesmente os laços sanguíneos. Então, eu gosto bastante, né, de trazer exemplos de filmes, de livros, até de algumas novelas que a Globo já fez, né, das poucas coisas boas que a Globo já fez, fizeram várias novelas aí espíritas que trouxeram essa construção de como as coisas acontecem, né? Tem uma que é incrível, inclusive, quem tiver aí o Globoplay consegue assistir, que é Além da Vida, que a Globo conseguiu trazer na mesma novela 2 vidas. Ali vocês vão ter um contexto incrível para entender esses processos de vida e de morte, de como em uma situação, né, os papéis podem se inverter, como em outras vidas essas pessoas podem ter gêneros diferentes, elas podem ter tarefas diferentes e alguns se ligam por amor e outros se ligam por ódio, tá? Então, nós vamos encontrar assim. Então, nesse caso aqui, algumas pessoas têm só como missão, por exemplo, doar o esperma, tá? Então, às vezes acontece sim. É um pai que só tinha essa missão, esse comprometimento, e outro tinha a missão
cuidar, de educar, tá? Então depois, se quiserem aqui saber mais, conforme for lembrando de livros e construções, vai me mandando aqui um direct se vocês quiserem, que eu vou compartilhando aqui o que eu conheço dessas histórias, tá bom? E pra gente finalizar, uma última pergunta, veio assim: sabendo que não, fale um pouco sobre as afinidades que nos levam a formar uma nova família. Então, a primeira parte eu presumo que seja uma afirmação, sabendo que não. Fale um pouco sobre as afinidades que nos levam a formar uma nova família. Bom, então imagina que a nossa família espiritual, nós somos milenares, tá? Eu, por exemplo, acredito que eu tava lá, de repente, na época de Jesus. Mas com certeza não era no circo de Roma sendo comida pelos leões, né? Como uma boa cristã. Provavelmente eu tava lá na arquibancada, louca, ensandecida, esperando pãozinho e curtindo o circo, tá? Então, assim, só pra gente ter uma ideia. Tô falando de quase 2000 anos atrás, gente. Aí a gente vai entendendo que em 2000 anos, imagina quantas encarnações não deu tempo de ter tido. E quanta besteira não deu tempo da gente fazer, tá? Porém, imaginem quantas pessoas legais não cruzaram os nossos caminhos. Quantos amigos nós já não fizemos ao longo de todas as nossas jornadas. Então, existem sim formas da gente fazer novos laços familiares. Provavelmente, todos nós temos familiares da vida espiritual que não reencarnaram agora junto com a gente. Eles estão cuidando de nós, eles estão trabalhando, eles estão evoluindo e estão esperando a gente pacientemente retornar para o plano espiritual para esse reencontro. Existem as afinidades que a gente vai fazendo, aquelas pessoas que a gente vai encontrando pelo nosso caminho e vai trazendo para perto, e quando a gente vê, passou aí uma vida inteira com essa pessoa. Por que não ser uma irmã na próxima vida? A gente não sabe. Então é possível sim fazer novos laços. Mas como nós somos espíritos muito antigos, é muito provável que em algum momento a gente já tenha tido algum contato, tá? Mas é possível que tenha sido também nosso primeiro contato dessa vez, tá bom? Então, assim, só pra gente não se estender muito, né? Eu vou colocar aqui, vou colocar também um vídeo do trailer do filme, é o Nada é Por Acaso. Assistam, os atores são ótimos, tem 2 atores globais, então o filme tá incrível. Vou deixar aqui e vou trazer a construção do outro livro para uma próxima oportunidade, só para não ficar longa essa live aqui, porque daqui a pouco tem Evangelho no Lar também. Então, eu agradeço demais, né, o tempo de vocês, por estarem aqui, por compartilharem. Já curte, né? Deixa um comentário, isso ajuda bastante o Instagram a entender que é um conteúdo legal, é um conteúdo que pode ajudar as outras pessoas, pode trazer um pouco de acalento. Então, você já curte, compartilha, manda para quem gosta desses assuntos, para quem gosta de autoconhecimento, isso ajuda bastante. Se você ainda não me segue nas redes sociais, já segue, já ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação. Muito obrigada e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau!